primeiro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Verso 8 apenas. Eu prometo aos meninos da mídia, antes que chegar o horário eu termino. Tá bom? Capítulo 1, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor que 10 filhos? A minha mensagem é: um bom marido. Vamos dizer todos? Marido. Não é amigo não. Agora esse marido pode ser um bom amigo. Vamos todos dizer? Marido. Muito bem. Meus irmãos, a gente preenche a casa com muita coisa boa, não é? A gente escolhe o sofá, escolhe as cadeiras, escolhe móveis, escolhe pratos, vai escolhendo. Geralmente esse negócio cabe muito às mulheres. Elas gostam, de fato, da casa ser desenhada de acordo com a cabeça delas. E elas têm tudo a trazer para casa mediante aquilo que elas esperam viver. Não é somente trazer, mas esperam viver. Lá na minha casa, por exemplo, tem hora que eu digo assim: minha mulher é um pouco exagerada, ela traz muita coisa para casa. Aí eu lembro que é a cabeça dela, porque na minha eu traria a metade, não é? Aí alguém diria: esse camarada é pão duro. Não, é a cabeça do homem que é assim. O homem não se dá muito a determinadas coisas bem esquadrinhadas dentro de casa. Mulher não, é cortina, é não sei o que, é prato, é xícara, e vai trazendo. E os homens vão gostando disso, não é? Nós, os homens, gostamos disso porque elas zelam muito pela organização da família. Mas será que isto é realmente o bem que a gente quer para o lar? Não. A gente quer o bem para o lar quando ele tem comida sobrando. É só isso que a gente quer para o lar. É bem possível que a gente dê muitas graças a Deus porque a comida sobrou. Mas muitas vezes a comida sobra e vai para onde? Para onde? Para o lixo. Isto quer dizer o seguinte, que a gente muitas vezes deixa de dar graças a Deus pelo excesso, por aquilo que ultrapassou as nossas necessidades. Aí a gente vê que Deus é bom, vai trazendo para dentro das nossas casas aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente não precisa também. Nós precisamos tão somente administrar isso. Mas eu diria o seguinte: é bom de fato a gente todos os dias ter um culto de ações de graças dentro de casa? Isso é muito bom, porque nós estamos nos lembrando daquilo que Deus está fazendo. A nossa gratidão a Deus tem uma importância muito grande para o coração, como também para a organização da família. Família que aprende a dar graças a Deus junta, nunca vai esquecer destes momentos preciosos. Por isso que a Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar. Se o menino ver que sua casa tem culto de ações de graças, ele não vai esquecer disto nunca. Eu atendi uma senhora na semana passada aqui, que ela me disse o seguinte: eu sou uma cristã assim, meio lá e meio cá, mas eu aprendi com meus pais a estar sempre ao redor da mesa, rendendo graças ao Senhor. Então aquela senhora hoje, mesmo confessando que não está tão bem, mas ela disse: eu aprendi e não esqueci destes detalhes, por isto ainda hoje eu temo a Deus. Então isto é muito bom, mas será que realmente aquilo que a gente precisa é somente boas vestes para a gente ir para onde quer?
quem sabe até para o melhor lugar das nossas vidas, que é a casa de Deus. É muito bom ter boas vestes, mas isto não é o que na verdade faz o lar feliz. Tem muita gente vestindo roupas caríssimas e suas vidas vivem num redemoinho tremendo. Falta paz, falta harmonia, falta alegria. Tem tudo em casa, mas é insatisfeito. A pessoa não se sente bem, sabe por quê? Porque ela precisa de paz, é de harmonia, é de aconchego, é de palavras de ternura. E quando isto não existe, como a gente sente a necessidade, como a gente sente falta disto. Mas o que é que a gente precisa dentro de casa? É um bom menino que não corre, que não quebra as coisas, que respeita os pais e assim por diante. É bem possível que seja isto que a gente precisa. A gente precisa dentro de casa uma boa esposa que combina as coisas com o marido e um bom marido que combina as coisas com a esposa. É possível que a gente precisa disto. Mas existem algumas necessidades em que nós guardamos e muitas vezes, todos os dias, elas aparecem e a gente não cuida dessas necessidades. Eu vou falar hoje à noite apenas de um caso bíblico, que é exatamente o texto que eu li, para que a gente desperte, a gente passe a entender como o lar precisa funcionar. Qual foi o tema que eu dei? Um bom marido. Pois bem, no seu lar, minha irmã, você que está em casa, tem um bom marido? Ou tem apenas um homem que enche a casa de tudo, mas não é um bom marido? Tem tudo, não falta nada, mas no coração desta mulher está faltando uma coisa preciosa: satisfação. Quando falta satisfação, está praticamente faltando tudo, porque ela tem filhos, ela tem marido, ela tem comida, tem roupa, tem casa boa, um carro na garagem, mas não tem satisfação. A satisfação é proveniente de alguma coisa. Eu diria que a satisfação é elemento resultante de harmonia. Quando existe harmonia, ninguém pode reclamar do outro. Existe de fato satisfação. E a satisfação é uma das riquezas do coração. Gente satisfeita é gente alegre. Gente satisfeita é gente disposta. Gente satisfeita é gente que concorda. Gente satisfeita vai mais longe. Gente satisfeita se sacrifica e não sente. Por quê? Porque a satisfação é uma riqueza do coração, trabalhando na racionalidade e também na alma. Uma família pequenininha tinha um problema. Um homem chamado Eucana está sempre ouvindo a sua mulher com ar de tristeza, Ana, com ar de necessidade. E aquela mulher olha para uma rival que tinha filhos e ela não tinha. Ela olha para as vizinhas que tinham filhos e ela não tinha. Qual era a moça que quer casar e ela já vai dizendo: eu não quero ter filhos? Se disser, tem uma anomalia aí. Tem alguma coisa errada aí. Porque Deus constituiu a mulher para, na verdade, juntamente com seu marido, crescer e encher a terra. Não foi para deixar a terra vazia. E alguém poderia dizer: já está sobrando gente. Mas não sobra a bênção de Deus. A bênção de Deus é para a gente hoje. A gente tem que pensar nisso. Deus não encerrou a sua bênção porque nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Ainda tem muito espaço.
E nós somos estes elementos que vamos ocupar estes espaços. Mas Ana não tinha filhos. E ela tem a sua tristeza, porque lá na sua terra, na cultura do seu povo, a mulher que não tinha marido, ela era realmente uma mulher que não tinha muito acesso a determinadas coisas, a determinados prazeres sociais. E lá no coração delas havia realmente esta dor: eu não sou como as outras, eu não tenho filho como outras, eu não dou de mamar a um menino, eu não levo o menino para a escola, eu não ensino as coisas de Deus para ele. Por quê? Porque não tenho. Mas um dia, queridos, Ana resolveu ir à casa de Deus contar essa história a Deus. Como é maravilhoso quando a gente olha para todos os horizontes, e se contar nossa história, alguém vai nos censurar. Então chegou a hora de contar para Deus. Amém? Amém? Chegou a hora de contar para Deus. E Ana vai contar, Gilberto, para Deus essa história. E como ela conta essa história, Tchaikovsky, sem abrir a boca. É uma coisa curiosa. Ela vai para a igreja, para o templo, para a casa de Deus, e quer contar essa história a Deus, e não abre a boca. Está lá balbuciando e tal. Chega um homem perto dela, quer ouvir, e não consegue ouvir o que ela está dizendo. Os segredos do coração, contados no silêncio, falam mais altos do que qualquer grito. Os segredos do coração, contados no silêncio, falam mais alto do que qualquer grito. Ana estava dizendo a Deus aquilo que ela sentia. Minha irmã, conte a Deus o que você está sentindo. Não conte ao seu marido em determinado momento. Não esteja de maneira nenhuma dividindo determinadas coisas, que só quem resolve é Deus. Quando Deus resolve, quando você resolve, dizer a Deus, é porque você quer abençoar o lar. O que foi que Ana fez? Estava lá contando a Deus. E é bom, minha irmã, você contar a Deus aquilo que está na garganta. É bom contar a Deus aquilo em que lhe causa insatisfação. É bom, porque quantas vezes você e o marido vão discutir esse assunto e não chegam a denominador nenhum. Conte a Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe lhe ouvir. Deus sabe o que está no seu coração. Ele sabe como vai a sua alma. Ele sabe como você está colocando aquilo diante dele. Ele sabe se você está sendo sincera ou não. Porque às vezes a gente quer dizer coisa a Deus simplesmente para arrancá-lo dentro do coração, para se ver livre disso. Deus não vai lhe responder dessa maneira. O que é que Ana faz, Gilberto? Ana está, meus queridos irmãos, ali dizendo a Deus o seu problema. Qual era o problema dela? Não tinha filhos. Mas vamos voltar um pouquinho à história. A Bíblia diz que Ana, meus queridos irmãos, chorava. Que Ana certamente dizia a Eucana o seu problema. Que Ana certamente lá na mente ainda não tinha tentado como o seu problema seria resolvido. No dia que ela descobriu como o seu problema seria resolvido, ela foi lá e disse a quem podia resolver. Quem é que resolve o problema? Igreja. Quem resolve o problema? Deus. Você que está aí em casa, você sabe que quem resolve o problema é Deus. Aí ela vai orar, pastor André. Ela ora e só balbucia, chega o sacerdote perto dela, quer entender o que está acontecendo. Certamente ela derrama o seu coração, derrama lágrimas, e está ali contrita diante de Deus. E o sacerdote diz assim:
esta hora, você já está embriagada, e ainda mais na casa de Deus? Sabe de uma coisa? Quando você se sentir fragilizada, quando não houver saídas para você, lembre-se também que a casa de Deus é o lugar onde você deve colocar o seu joelho. A casa de Deus é o lugar onde você precisa abrir o coração. É claro que pode abrir em casa, mas Ana escolheu a casa de Deus para falar com Deus, mesmo sendo interpelada por um sacerdote que contraria aquilo que estava no coração. Ela passa a dizer: meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou aqui falando com Deus a minha necessidade. Fale com Deus. Não vá brigar com o marido, não. Porque viver brigando com o marido, você pode levar desvantagem. Ou então pode atrever-se demais e se tornar inconveniente. Hoje, depois de alguns anos, marido e mulher acham que devem dizer o que bem pensam um ao outro. E às vezes não se respeitam, brigam, fazem, acontece, simplesmente porque deixaram a oportunidade de falar com Deus e resolver o problema, deixaram de lado. Vai para Deus, minha irmã. Deus é quem resolve teu problema. Aleluia. É Deus quem resolve o problema. Aí ela diz: não, meu Senhor. O sacerdote entende. Quando a gente abre o coração e se humilha, alguém vai entender o que está dentro da gente. Quando a gente abre o coração e diz assim: eu quero tão somente que Deus, o meu Deus, resolva o meu problema, alguém vai lhe entender, minha irmã. A partir do teu Deus vai te entender, vai te responder, a bênção vai chegar e você será uma mulher diferente. Precisamos urgentemente viver com Deus como a gente vive dentro de casa, com a família, querendo na verdade se acertar toda hora. Pastor André, o sacerdote entendeu. Evandro, o sacerdote entendeu e disse: vai, porque viu que ela estava de fato fazendo uma coisa de fé. Não deixe a sua fé de lado, ela precisa funcionar. E funcionar em todas as ocasiões, em todos os problemas, em todos os desafios. Você não é crente? Você não confessa Jesus no seu coração? Você não diz a alguém que Jesus salvou sua vida? Então viva para Ele. Acredite nele, consulte a Ele, vá a Ele, diga o que está passando. Não resolva os problemas sozinha, porque você vai continuar vivendo sozinha. Dependa de Deus. Aí Ana lembrou de uma coisa, da palavra que o marido tinha dito para ela: Ana, eu não te dou as melhores coisas. Será que eu não sou melhor para você do que 10 meninos? Evandro, o que você diria? O que você, Tchaikovsky, diria à sua esposa? Você é melhor do que 10 filhos? Ah, não. Não, de jeito nenhum. Você sabe de uma coisa, pai? Quando nasce um menino na sua casa, você fica quase que esquecido. Você não é melhor do que 10 filhos. Porque senão a sua mulher ia até tentar colocar você no braço. Mas ela não faz isso. Ela vai ficar com o menino, dar de mamar o menino, beijar o menino, dar banho no menino, levar para a escola. Tudo é um menino. E o pai que chegue exatamente para ajudar. Se não for assim, ele não vai ser um bom pai. Ela lembra disso. E agora o sacerdote disse para ela: vá para casa, porque o Senhor ouviu a tua oração, em tal tempo darás à luz a um filho. Tenha certeza que Deus está ouvindo sua oração, minha irmã.
Tenha certeza que Deus não deixou você de lado. Tenha certeza que Deus não lhe discrimina. Tenha certeza que a bênção do Senhor é para aquela mulher que não desiste dele. Deus abençoa a mulher que não desiste dele. Aí ela sai dali, toda contente. O sacerdote disse: certamente foi pela boca de Deus. Daí a poucos meses, lá está a mulher com a barriga crescendo. O sacerdote não disse? Ela não orou? Ela não acreditava? Ela não falou com Deus? Era assim. Então nós precisamos entender, queridos, a maneira preciosa como Deus quer abençoar as mulheres. Mas eu disse que meu tema era o quê? Um bom marido. Agora esse bom marido diz à mulher o seguinte: eu não sou melhor do que 10 filhos. Como que dizendo para ela: eu não tenho cuidado de você, eu não tenho lhe honrado, não tenho abençoado você, não tenho lhe ajudado, não tenho colocado tudo à sua disposição. Pergunto, Ana, eu sou um mau marido? Ela não poderia dizer que era, porque ele era realmente um bom marido. A Bíblia diz que ele escolhia as melhores coisas para ela, as melhores preciosidades para ela. Aqui, meus queridos irmãos maridos, lá vem a coisa para cima da gente. É que a gente precisa ser bons maridos, em que a mulher reconheça isso e certamente diga a todas as pessoas que você é um bom marido. Marido que reclama demais porque a comida ficou salgada. Marido que reclama demais porque não tem sal na comida. E porque o menino ainda não tomou banho. E porque isso, e porque aquilo. Você sabe de uma coisa? Você está acumulando problema. Um bom marido ajuda. Um bom marido usa de misericórdia. Um bom marido alimenta o coração e a mente da mulher com boas atitudes. A gente não vive no mundo para exigir do outro. A gente vive no mundo para cooperar um com o outro. Por isso que a Bíblia diz: assim disse o Senhor a Adão e a Eva, que Eva seria a sua ajudadora. Mas qual é a mulher que quer ajudar um mau marido? Tem essa. Eu sou pastor há 40 e tantos anos, há quase 50 anos, queridos. Quando eu vou fazer aconselhamento, que um ou outro começa a falar, eu já sei de onde vem o problema. Sabe de onde vem? Da falta de humildade. Às vezes faz tudo, mas exige tudo. Quando você fizer tudo, não exija nada. Deixe que o outro sinta que você faz tudo. Abençoe. Abençoe. Não passe na cara nem dele nem dela quem você é. Abençoe. Sabe o que era que Eucana estava dizendo a Ana? Porventura eu não sou melhor do que 10 meninos. E ela poderia dizer na cara dele: não, o menino é a bênção gloriosa de Deus. Você é apenas um marido. A gente precisa aprender com a Bíblia. Ela vai dizer quem nós somos. Veja como vai a sua radiografia diante de sua esposa, meu irmão. O que é que você diz a ela todo dia? As reclamações que com velocidade saem de sua boca e você nem mede as palavras. Às vezes, impiedosamente, coloca determinados defeitos na esposa e assim por diante. Ajude essa mulher a ter felicidade. Ajude essa mulher a fazer a leitura de todas as páginas de sua história como marido e dizer que todas as páginas são, na verdade, uma boa referência.
Sabe de uma coisa? Depois eu digo tudo acerca disso. Deus nos abençoe. Que a graça preciosa do Senhor seja sobre as nossas vidas. Que nós aprendamos com Eucana a ser um bom marido. Deus nos abençoe.